Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos. E hoje temos mais um vídeo do nosso especial de outubro, o Halloween. O caso de hoje me surpreendeu um pouco quando eu comecei a pesquisar, porque eu já conhecia esse caso, mas à medida que eu fui pesquisando, assistindo documentários e outras coisas, eu vi que tinha muito mais coisas que eu não sabia. E ele acabou ficando gigante, gente. E eu sei que tem bastante gente que ama e tem gente que não gosta muito, mas enfim, esse canal é um canal de vídeos longos, gente. Quando uma garota de 15 anos apareceu morta no gramado de um condomínio mais rico da cidade, ninguém conseguia imaginar o que tinha acontecido e muito menos que a família mais rica ali do local estaria envolvida. Hoje a gente vai falar da Martha Moxley, um caso que foi super inesperado e demorou quase 3 décadas para ser resolvido. Martha Moxley nasceu dia 16 de agosto de 1960, filha de David e Dorothy Moxley. Ela tinha um irmão mais velho chamado John e juntos eles formavam uma família feliz e unida. Martha era muito querida e descrita como muito gentil e amigável, embora havia algumas histórias aqui e ali de adolescentes que ela aprontava um pouquinho, então a gente sabia que ela tinha esse lado um pouco mais selvagem, um pouco mais rebelde. Algumas vezes a Martha ela ficava de castigo porque tinha aprontado alguma coisa, porque tinha respondido a mãe, o pai, essas coisas normal de adolescente, mas ela era uma aluna exemplar na escola, ela sempre tirava as maiores notas. Ela jogava basquete, jogava hóquei, tinha bastante amigos e era uma adolescente típica, né? Dava aquela aprontada, mas no fundo ela tinha todos os requisitos para ser uma boa garota. Quando a Martha tinha 14 anos, a família se mudou da Califórnia para o outro lado do país, em Greenwich, em Connecticut. O pai, o David, ele era um contador e trabalhava por uma prestigiosa firma internacional, então assim, ele tinha bastante dinheiro, ia muito bem na sua carreira. E o lugar onde eles se mudaram se chama Belle Haven, que é um bairro assim muito prestigiado, né? São as pessoas bem ricas que moram nesse lugar. E não só o bairro, ele era o bairro mais rico da cidade, a cidade ela era a mais rica da América na época aqui dos fatos. Belle Haven tinha 500 acres de condomínio fechado, estava cheia de mansões muito chiques, enormes propriedades espalhadas, era muito seguro, havia apenas uma entrada e uma saída equipada com uma cabine de guarda e além da cabine ainda tinha assim vigilância 24 horas, a polícia também andava por ali. E toda essa segurança era muito necessária porque ali estavam as famílias mais ricas do local. Por exemplo, os vizinhos dos Moxley, que foram os primeiros vizinhos que eles conheceram quando eles se mudaram, e esses vizinhos são muito importantes para o caso, e até por causa deles que esse caso aí tem assim uma fama, uma notoriedade muito grande. Esses vizinhos eram a família Skakel e eles eram conhecidos pelo parentesco com a família Kennedy. A irmã do Rushton Skakel era Ethel Skakel Kennedy, que era viúva do senador dos Estados Unidos e quase presidente Robert Kennedy, e ele era irmão do presidente John Kennedy. Então, o pai dessa família era o cunhado do Robert Kennedy e concunhado do presidente Kennedy. Então, por isso que eles eram bem famosos, porque apesar de eles serem familiares do Kennedy por casamento, eles eram tratados como se eles fossem realmente os Kennedy. Os Skakels eram uma família bem grande, na verdade quem morava ali era o pai, o Rushton, e os seus 7 filhos, que a gente já vai falar mais sobre eles. E apesar dessa fama que a família Skakel tinha com a família Kennedy, na realidade eles eram mais ricos ainda que a família Kennedy. O Rushton, que era o pai, ele administrava uma das maiores e mais ricas empresas que lidava com petróleo na época. Então era esse tipo de vizinhos ali que a família Moxley agora ia conviver. Todo mundo da família Moxley, eles se encaixaram perfeitamente ali com o local, todo mundo se deu muito bem. O David e a Dorothy, eles sempre davam coquetéis para os vizinhos, então era algo bem harmônico. E a Martha e o John, obviamente, também fizeram muitos amigos já logo de cara. E a Martha, inclusive, já no primeiro ano que ela se mudou, né, e começou a escola ali do local e tudo mais, ela já foi escolhida como a garota com a melhor personalidade da escola. Então, ela realmente era essa pessoa, assim, que se dava bem com todo mundo. Na verdade, a família toda era assim. Então, a gente chega aqui em 30 de outubro de 1975, véspera de Halloween. E no local ali, eles tinham uma tradição
que se chamava Hackers Night ou Mischief Night, mas seria assim uma noite de travessuras, que são essas travessuras inofensivas, digamos assim, só pela travessura mesmo, não tinha os doces, né? No caso, os doces seriam no dia seguinte, no dia 31. Então, os jovens, as crianças ali do local, eles saíam com papel higiênico, espuma de barbear, vandalizando, entre aspas, as coisas ali do bairro, né? Então, jogavam papel higiênico nas árvores, nos telhados, colocavam espuma de barbear nas caixinhas de correio, colocavam papel filme, assim, em carros. Um estilo de pegadinha, digamos assim, de Halloween. A Marta, ela perguntou pra mãe dela, a Dorothy, se ela podia ir nessas festividades aí, brincar um pouco com a turma ali do bairro. E a mãe, na verdade, ela não queria deixar, porque no final de semana anterior, a Marta tinha desobedecido aí algumas ordens, tinha tido algum mau comportamento e ela tava numa espécie de castigo. Mas a Marta ficou implorando muito pra ir. E a mãe não queria, assim, que ela se sentisse excluída, né? De repente ver todo mundo na rua ali brincando e ela em casa sozinha. Então ela acaba deixando a Marta ir. Mas ela dá um toque de recolher pra Marta às 10 horas. E na verdade isso era bem comum, ela sempre dava os horários que os filhos tinham que voltar pra casa e eles sempre cumpriam esses horários. Então a Marta fica super feliz que ela conseguiu convencer a mãe e mais ou menos umas 7 horas ela sai com 2 amigos, o Jeff e a Ellen, pra essa noite aí de travessuras. Inclusive ela tava levando uma caixa de ovos e creme de barbear. Eu tinha esquecido de mencionar a caixa de ovos, porque eles também tacavam ovos nas casas, nas portas. O irmão da Marta, o John, ele também sai, mas ele sai com outros amigos pra fazer mais ou menos a mesma coisa, só que eram turmas diferentes. O pai da Marta tava numa viagem de negócios, então a Dorothy ficou sozinha em casa, assim, curtindo um tempo ali com ela mesma, enquanto os filhos estavam na noite de travessuras e o marido tava viajando. Quando deu 10 da noite, que era o horário que a Marta tinha que voltar para casa, nenhum sinal da Marta. Um pouco antes desse horário, na verdade depende um pouco de onde você pesquisa, algumas fontes falam que foi nesse horário mesmo às 10, tem algumas que falam que foi um pouquinho antes, mas a mãe, ela escuta alguns barulhos fora de casa, alguns cachorros latindo também, e nessa hora ela até pensou que pudesse ser a Marta chegando, né, então ela nem foi olhar, nem nada. Mas ela vê que a Marta não chega em casa. Ela não se preocupa porque ela pensou que como era a noite de Halloween, poderia ser, né, alguma criança, algum adolescente ali fazendo essas travessuras, chamou a atenção de algum cachorro, então ela também não se portou muito nesse momento. Aí chega 10h30, a Marta não chega, e quando deu 11 horas, o irmão chega em casa, né, o John. E a mãe pergunta da Marta e ele diz que não sabe, porque ele não tava com ela. Nesse momento aqui, a mãe, né, a Dorothy, ela tava irritada com a Marta, assim, ela não tava preocupada ainda, né, ela tava assim meio que chateada porque a filha tinha descumprido o horário, sendo que ela até tinha aberto uma exceção pra filha, né, que ela tava de castigo, ela deixou ela sair, e mesmo assim ela não cumpriu o horário, então ela pede pro John dar uma volta pelo bairro ali, pela região, pra encontrar a Marta e trazer ela pra casa. O John faz isso, ele sai procurar pela Marta, ele fica alguns minutos fora procurando, mas ele volta mais tarde e não tinha sinal da irmã. Como eu falei, nesse momento ela ainda não estava tão preocupada, porque o condomínio era um lugar seguro, como eu mencionei, né? Então, assim, ele só tinha uma entrada, uma saída, era sempre monitorada essa entrada, essa saída, então ela não pensou no pior nesse momento, né? E ela começa a ligar para os amigos da Marta, né? Ela falou, então já que ela me desrespeitou, eu vou ligar para todos os amigos, mesmo que ela fique irritada comigo, mas eu vou fazer isso. Só que à medida que os amigos que ela liga começam a falar que não sabiam da Marta, que não sabiam onde ela estava, a irritação começou nesse momento a se tornar preocupação. Passado já meia-noite, ela fala com uma das amigas que saiu ali com a Marta, né, no horário às 7 horas, a Ellen, e fala, né, que a Marta não estava em casa e se ela sabia onde a Marta estava. E ela disse que a última vez que ela viu a Marta foi mais ou menos 9h30 na casa dos Skakel, quando a Marta estava conversando com o Thomas, um dos filhos ali da família. E ela ainda disse que eles estavam meio se beijando, flertando um com o outro na parte da piscina, assim, ela estava para dentro da cerca da piscina. A Dorothy, ela achou um pouco estranho porque ela nem sabia, assim, que a Marta, ela tinha tanta intimidade com os filhos ali dos Skakel. Mas a Ellen tranquilizou ela, falando que provavelmente a Marta ainda deveria estar lá com o Thomas, né, que eles devem ter estendido aí a noite, mas que nada de grave deveria ter acontecido.
Ela liga pra casa dos Skakels e ela não consegue falar com o pai da família, o Rushton, porque ele tava numa viagem aí de caça, né? Ele tinha saído pra caçar. E daí nisso ela fala com a filha de 18 anos que morava ali, a Julie. A Julie diz que a Martha não tava lá, né? E que o Thomas tava dormindo na cama dele. A Dorothy, ela não se contentou com isso e ela tava ficando cada vez mais preocupada, né? Mais irritada também. Então, assim, ela voltou a ligar várias outras vezes pra casa dos Skakels conforme a noite foi passando, né? Porque ela sempre ficava na esperança da Martha voltar, mas quando ela não voltava, ela continuava aí ligando pras pessoas. E ela ligou mais algumas vezes pra casa dos Skakels até que o Thomas resolve atender o telefone e falar com a mãe da Martha. Só que ele disse que não sabia e não tinha ideia de onde a Martha estava. Mais ou menos às 3h45 ali da madrugada, a Dorothy resolve ligar para a polícia e dizer que a filha dela está desaparecida. E imediatamente a polícia começou a procurar. Nesse ponto aqui, a Dorothy, ela já sentia que alguma coisa de ruim tinha acontecido com a filha. Então ela fica em casa, no sofá, esperando pra ver se a filha volta, né? Tinha que ter alguém em casa. E ela acaba adormecendo. Quando ela acorda, assim, é dito que por alguns minutos ela pensou assim, ai, agora deve estar tudo resolvido. Ela foi correndo pro quarto da filha, acreditando que a filha pudesse ter chego enquanto ela estava adormecida no sofá. Mas ela entrou no quarto e viu um vazio, assim. E ela disse que esse vazio foi como um soco no estômago dela, assim, ela entrar ali e a filha ainda não estar em casa. Por volta das 10 da manhã, aqui já no dia 31 de outubro, né, no Halloween mesmo, a Dorothy resolve ir pessoalmente na casa dos Skakels. Quando ela chega na casa, quem recebe ela na porta é um dos filhos, o Michael, de 15 anos. E ele diz que não sabia da Martha, que não tinha visto ela nem nada. E a Dorothy, ela percebeu que tinha uma van, né, estacionada assim, dentro do terreno, na frente da casa dos Skakels. Ela pergunta pro Michael se ela pode ir lá olhar, porque de repente passou na cabeça dela que a filha poderia ter dormido lá dentro ou algo do tipo. O Michael diz que sim, que ela pode ir lá olhar a van, e ela chega lá com essa esperança e novamente ela se depara com o vazio, né? A Martha também não estava lá. Então a Dorothy, ela agradece o Michael pela ajuda, ela até pede desculpas por estar incomodando de alguma forma e ela sai e vai para casa de uma amiga, a Jen, que era uma vizinha e era uma grande amiga dela ali, né, no bairro. Ela chega lá e a Jen faz uma xícara de café pra ela e tenta acalmar a Dorothy, falando que eles iriam achar a Martha, porque ali era um local muito seguro, que nada de ruim tinha acontecido com ela, e elas ficaram ali esperando alguma notícia. Por volta do meio-dia, as buscas estavam a todo vapor, não só a polícia, mas os amigos, os vizinhos, todo mundo que era conhecido estava procurando pela Martha. Nesse mesmo momento, uma amiga da Martha resolve andar ali por todos os locais para tentar achar a amiga, né? O nome dela era Sheila e ela foi uma das pessoas, inclusive, que a mãe, né, ligou anteriormente para saber sobre o paradeiro da Martha e ela não sabia de nada. Ela resolveu começar a andar pelos lugares aonde a Martha provavelmente andaria, né? Já que ela conhecia bem a amiga. Primeiro ela vai ali na região da casa dos Skakels, anda por ali, mas não acha nada, e de repente ela pensa em olhar no terreno da família Moxley mesmo, onde a Martha morava. Vocês estão vendo aí no mapa, né, as casas, elas ficavam próximas, mas tinha bastante verde, né, bastante grama, árvores entre uma casa e outra, então tinha bastante terreno ao redor das casas. E foi chegando no quintal ali da casa dos Moxley que a Sheila olha e vê algo estranho no chão. Quando ela se aproxima, ela se depara com o corpo de Martha Moxley. A Martha estava no próprio quintal. De início, a Sheila achou que eram alguns sacos de lixo, alguma coisa assim, e daí quando ela chegou próximo, que ela viu que era a Martha e teve um choque terrível. A Sheila, ela encontrou a Martha mais ou menos uns 200 metros da casa da própria Martha, assim, ela tava muito próximo e ela tava deitada embaixo de um pinheiro que tinha ali. Nessa hora, a Sheila já sabia que algo terrível tinha acontecido. Ela ficou muito assustada com aquilo e começou a sair correndo, gritando, pedindo ajuda. A Dorothy e a Jen, elas estavam tomando café e, como eu falei, a casa da Jen era muito próxima ali da casa dos Moxley, né? Quando elas escutaram os gritos da Sheila, a Dorothy, ela sabia que não era algo bom e ela sabia que tinha relação com a filha dela. Nisso, a Jen, ela acha melhor
ela ir ver o que tinha sido aqueles gritos, o que estava acontecendo, para depois informar para Dorothy. E quando a Jen volta para dar notícia para Dorothy, a Dorothy já tá inconsolável e ela só pergunta: ela está morta? E a Jen só responde que ela acha que sim. A polícia chega no local ali e viu que foi algo bem brutal. Eu já vou dar mais detalhes disso. Mas eu já tenho que dizer aqui que essa polícia, ela não era muito acostumada a resolver assassinatos, né? Como eu já falei, era um bairro muito tranquilo. Até demais, assim, que não acontecia nada para que a polícia soubesse o que fazer nesse momento. Então tiveram algumas coisas absurdas nesse caso, por exemplo, ali a cena do crime, ela não foi isolada propriamente, né? Muitas pessoas tiveram acesso. Quando a polícia chegou, já tinham ali 12 pessoas que já tinham andado por ali. É relatado também que ficaram 2 policiais ali para cuidar da cena do crime, só que várias vezes esses policiais saíram da cena do crime, sabe? Um saía para ver uma coisa, o outro saía para ver outra, e a cena do crime ficava ali sem supervisão nenhuma e sem estar isolada. Teve um relato também que eu vi, uma das vezes que o policial chegou na cena do crime, tinha um cachorro ali, e o cachorro tava lambendo a grama, e ele tava lambendo o sangue que tinha ali ao redor da Martha. Então, muitas evidências, assim, que são muito importantes nesse primeiro momento aqui, obviamente foram perdidas. Martha foi encontrada deitada de bruços, debaixo do pinheiro em seu quintal, com as calças e sua roupa íntima puxadas até os tornozelos, e ela havia sofrido vários traumas contundentes na cabeça. É relatado também que tinha tanto sangue nessa parte da cabeça e do pescoço que nem dava mais para ver a cor do cabelo da Martha. Logo eles encontram a arma do crime. Ela estava ali a poucos metros do corpo da Martha e tinha sido um taco de golfe. O mais aterrorizante é que esse taco ele foi quebrado em vários pedaços, provavelmente com a força que a pessoa bateu na Martha, e um desses pedaços estava cravado no pescoço da Martha. E foi determinado que essa perfuração no pescoço foi feita depois do horário realmente que a Martha morreu. Então isso queria dizer que ou o assassino ficou ali depois que a Martha morreu e depois cravou aquele pedaço do taco no pescoço, ou ele saiu da cena do crime, voltou posteriormente, cerca de 1 hora mais ou menos, e fez aquilo com o taco de golfe no pescoço. O taco de golfe, como eu falei, ele tinha sido quebrado em várias partes, em 4 partes para ser mais específica. A parte que estava faltando era justamente a parte do cabo, onde ficaria, por exemplo, as impressões digitais. E as outras 3 partes estavam quebradas, né, ali ao redor do corpo da Martha. E apesar de eles terem encontrado as calças da Martha e a roupa íntima até o tornozelo, né, puxadas até o tornozelo, os investigadores não foram capazes de conseguir identificar qualquer indício que ela tivesse sido realmente abusada. Eles encontraram vestígios de sangue próximo a quase que a entrada, assim, da casa, da parte da calçada da casa, que era um pouco longe de onde a Martha foi encontrada. Então eles achavam que provavelmente ela foi atingida nesse local mais próximo, quase chegando até a casa dela, e daí foi arrastada para esse local onde ela foi encontrada. Eles também acreditavam que o golpe tinha sido por trás, que ela não deveria ter visto o agressor, ou que ela conhecia o agressor e foi assim atacada inesperadamente, porque ela não tinha marcas de defesa nem nada. Os investigadores, eles conseguiram descobrir que aquele taco de golfe, ele fazia parte de um kit muito específico e muito raro. E eles começaram a perguntar na vizinhança sobre os tacos de golfes que essas pessoas tinham, né? Porque pessoas ricas jogam golfe, né? Então várias dessas pessoas tinham realmente tacos em casa, mas esse kit específico foi encontrado apenas em uma casa ali do bairro. E era a família Skakel. E quando eles foram olhar esse conjunto de tacos de golfe, faltava exatamente aquele taco que foi encontrado na cena do crime. E não só isso, existia uma inicial muito específica nesse kit de tacos de golfe, que eram as iniciais da mãe, né, dos meninos, a mulher do Rushton Skakel. Então esse taco só poderia ter vindo da casa dos Skakels. Então nesse momento não parecia nada bom aí pro Tommy, né? Porque ele tinha sido visto com a Martha ali ao redor das 9h30 da noite pela aquela amiga, e agora o taco vinha da casa dele.
Então, já de cara, ele se tornou o principal suspeito. Ele foi trazido até a delegacia para interrogatório. E ele disse que a última vez que ele viu a Marta foi às 9h30, na hora que ela estava indo embora da casa dele. E que daí ele já subiu pro quarto dele, porque ele tinha algumas tarefas para fazer, ele tinha um trabalho muito específico para fazer. E depois ele disse que acabou essa tarefa e ele foi assistir filme com o tutor dele, que estava ali na casa. Esse tutor vai ser bem importante, a gente já vai falar dele daqui a pouquinho. A polícia, ela determinou que a hora da morte da Marta foi às 10 da noite. Mas eles determinaram isso baseado meio que no depoimento da mãe da Marta, que ela disse que ali por volta das 10 horas ela escutou alguns barulhos do lado de fora da casa e eles acreditavam que tinha sido a Marta sendo atacada. Eles não fizeram nenhum tipo de exame mais minucioso para realmente saber que horário que a Marta morreu, baseado ali cientificamente e tudo mais. Eles acreditavam que tinha sido esse horário. E daí eles começaram a duvidar do Tommy, porque a amiga da Marta já tinha dito que tinha visto ela com o Tommy. Eu tô chamando ele de Tommy e às vezes de Thomas, mas é a mesma pessoa. A polícia começou a duvidar aí do Tommy, porque a amiga da Marta já tinha dito que tinha visto ela com o Tommy às 9h30, meio que se beijando ali na parte da piscina. Pra eles não era muito possível o Tommy falar que às 9h30 ela já tava indo embora, né? Então não batia esse horário. E também porque eles foram indagar aí os professores do Tommy e os professores falaram que não existia essa lição que ele disse que tinha que fazer, que eu falei que era bem específica. Eles falaram que eles não tinham passado nada desse tipo para ele. E mais uma coisa ainda foi quando o tutor disse que na verdade o Tommy só se juntou a ele para assistir TV cerca de 10h30 mais ou menos. Então, se você for pensar que a amiga viu eles juntos às 9h30 e o tutor só foi ver o Tommy às 10h30, tem uma hora aí que a gente não sabe aonde que o Tommy e a Marta estavam. Eles fizeram alguns testes de polígrafo com o Tommy. O primeiro deu inconclusivo e o segundo ele acabou passando. E o irmão de 15 anos do Tommy, o Michael, que eu já citei aqui, ele também foi questionado porque ele também estava ali na casa. E ele disse que a última vez que ele viu a Marta foi cerca de 9h30, que foi a hora que eles saíram ali, ele e mais algumas pessoas, para a casa de uns primos. E ele voltou cerca de 11h20 da noite, então ele não podia realmente confirmar o que tinha acontecido nesse espaço de tempo, porque ele não estava na casa. A versão dos dois ali para aquele dia era a seguinte: eles estavam dando uma festa na casa dos Skakel, né? Os filhos estavam dando essa festa ali. A ver ali também com esse lance das travessuras, do Halloween. A Marta tava lá com aqueles dois amigos, né, que eu mencionei, a Ellen e o Jeff. E teve uma hora que eles foram todo mundo pro carro ali da família escutar música dentro do carro. Na verdade foi o Michael, que era esse irmão de 15 anos, a Marta e esses dois amigos da Marta. Eles foram pro carro. Eles ficaram ali escutando música no rádio do carro. E nisso o Tommy chega no carro ali, ele tava com um chapéu meio que de fantasia, ele começa a fazer algumas brincadeiras e a Marta sai do carro pra falar com o Tommy. E eles ficam ali meio que conversando, meio que flertando e tudo mais. E nisso chegam outros dois irmãos ali da casa e falam que eles precisam usar o carro, então é pra eles saírem de dentro do carro porque eles estão indo pra essa casa aí desses primos. E nisso o Michael vai com eles. Eles até convidam todo mundo ali pra ir junto, né? Mas o Tommy fala que ele tinha alguma coisa pra fazer lá dentro. A Marta também falou que ela já tinha que voltar pra casa. E os amigos também não quiseram ir. Então só realmente o Michael que foi pra essa casa dos primos. E daí é aqui que eu presumo que a amiga da Marta disse que viu, né? Ela e o Tommy meio que flertando ali perto da piscina e tudo mais. Que foi a hora que ela foi embora. Então tava tudo assim, indo em direção ao Tommy, né? Só que, do nada, a polícia simplesmente perdeu o interesse no Tommy. Parecia que eles não queriam mais investigar o Tommy, queriam tentar achar um outro suspeito pro caso. Mas quando você começa a entender mais sobre a família Skakel, você começa a entender esse desinteresse repentino da polícia. Por décadas, a família Skakel tinha sido facilmente uma das famílias mais poderosas e ricas que viviam em Belhaven. Eles eram a família modelo, digamos assim. Porém, 3 anos antes aqui dos fatos, em 1972, a esposa de Rushton Skakel, Anne Skakel, faleceu após uma longa batalha contra o câncer.
E Rushton e os 7 filhos do casal foram deixados à própria sorte. Quando a mãe ali da família faleceu, né, a Anne, a família ficou muito desestruturada, porque ela era realmente a cola ali da família. Ela era a pessoa que unia todo mundo, que fazia tudo andar, sabe? E quando ela faleceu, eles ficaram meio que sem chão. O Rushton, ele já tinha alguns problemas com o álcool, mas depois da morte dela isso se intensificou muito. E quando se tratava das crianças, o Rushton, ele variava de ser emocionalmente, verbalmente e fisicamente abusivo a simplesmente estar ausente constantemente em viagens de trabalho, e como resultado disso ele tinha que contar com a ajuda de babás, cozinheiras, tutores para garantir que a casa continuasse funcionando tão bem quanto antes, ou pelo menos perto disso. Então as crianças ali, né, os 7 filhos da família Skakel, eles eram conhecidos como crianças um pouco rebeldes. Eles eram conhecidos por ser um pouco desrespeitosos com os funcionários da casa. Eles não tinham, assim, nenhuma base para saber mais o que estava certo e o que estava errado, então eles se comportavam simplesmente do jeito que eles queriam. Eles não tinham mais nenhuma figura de autoridade dentro da casa e nem de disciplina. Então os funcionários que eram contratados ali para ficar na casa ficavam pouco tempo, porque eles simplesmente não aguentavam ficar perto dessas crianças. Algumas, teve uma babá que reclamou que ela chegava em casa às vezes com as pernas roxas, assim, de hematomas, porque eles simplesmente chutavam ela quando ela dizia que eles não podiam fazer alguma coisa. Era como se os filhos tivessem perdido a mãe e o pai ao mesmo tempo, assim, porque o pai simplesmente ele sumiu, ele não exercia esse papel de pai mais. Cada um dos filhos ali lidou com isso do seu jeito, mas a maioria deles lidou de uma maneira negativa, assim. Então, era dito que eles recebiam muito, muito dinheiro, eles tinham uma abundância de dinheiro, mas eles não tinham nenhum afeto, né, que era o que eles precisavam nesse momento. Na época dos fatos, em 75, como o pai ficava muito ausente, as crianças viviam dando festas, assim, dia após dia dentro da casa, festas que não acabavam, então sempre tinha muita bebida, tinha drogas também. Eles não tinham horário, né, pra nada, então ali era meio que o lugar que todo mundo ia lá pra festejar, e não importa se fosse de dia, de tarde, de noite. Eles eram em 7, né, mas aqui no caso a gente vai focar no Michael e no Thomas. Então, pra vocês terem uma ideia, o Michael, que era o mais novo dos dois aqui, quando ele tinha 13 anos, foi quando a mãe faleceu. E já desde essa época ele começou a beber. E ele se tornou alcoólatra, igual ao pai, assim, nessa idade já. Alguns dos filhos tiveram problemas com a polícia por coisas menores, como furtos em lojas, vandalismo. E daí o pai, ele precisava manter a imagem da família. E aí ele começou a fazer uma amizade aí com a polícia. Meio que colocou a polícia na folha de pagamento dele, assim. Quando ele precisava, assim, de uma segurança ou que os filhos fossem em algum lugar com algum tipo de segurança, ele chamava esses policiais de folga, né, que estavam ali de férias, e davam dinheiro para esses policiais praticamente trabalharem para a família dele. Até assim, segurança até de festas dentro da casa. Então a polícia, ela era muito solícita com a família porque era uma fonte de renda, digamos, deles também. Quando os filhos se envolviam em alguma dessas ocorrências menores, né, tipo um vandalismo, alguma coisa assim, então ele já tinha a polícia ali para ir dar um jeito nos filhos sem que criasse um grande alarde, né? E até mesmo na investigação desse caso, não era assim estranho você ver a polícia tomando um café dentro da casa dos Skakels. A polícia tinha uma certa consideração, né, por essa família, uma consideração até a mais, assim. Eles nem se preocuparam, assim, por exemplo, em pedir um mandado para casa dos Skakels, investigar de repente as roupas dos filhos ali na noite do que aconteceu tudo, locais da casa onde a Martha pode ter estado, os tacos de golfe, né, o restante dos tacos não foi periciado, nada disso foi feito, gente. Por isso que eu falei que a polícia não sabia lidar, e realmente esse é um caso que a gente vai ficar com raiva da polícia e da investigação. Sinto muito. Como eu falei, eles nem fizeram perícia, né, nos outros tacos de golfe que foram encontrados na casa. Eles chegaram a pedir pro Rushton esses tacos posteriormente, mas ele ficava dizendo que ele iria levar tal dia, dele nunca levava, até que finalmente ele falou que ele simplesmente não sabia onde estavam esses tacos, que ele não conseguia encontrar.
E a polícia, inclusive, achava que o assassino, ele pegou essa arma como uma arma de oportunidade, assim. Não era algo, por exemplo, que ele estava planejando fazer, que foi algo que ele viu ali e pegou. Então, possivelmente, era alguém que estava dentro daquela casa, naquela festa, ou alguém que morava ali. Teve um outro fato interessante, que um outro filho ali da família Skakel, um dos mais novinhos, o Stefan, ele disse para uma amiguinha da escola dele que ele tinha ouvido a Marta gritar do lado de fora da casa dele. Essa amiguinha dele contou pra mãe dela e a mãe dela contou pra polícia. Só que daí quando a polícia foi interrogar novamente lá na casa da família Skakel, esse menino, ele mudou totalmente a versão. Ele disse que na verdade ele não falou que tinha ouvido ela gritar. Ele falou que tinha ouvido algumas risadas do lado de fora da casa e mesmo que fosse, ele não poderia dizer se era da Marta ou não. Como eu falei, por causa dessa relação com a polícia, mesmo com o filho sendo um dos principais suspeitos aqui, né, o Tommy, o Rushton Skakel estava simplesmente comandando a investigação. E a polícia estava simplesmente deixando isso acontecer. Na verdade, a polícia estava numa sinuca de bico porque eles estavam sendo pressionados por todas as outras famílias ricas do local para que aquilo fosse solucionado. Era uma pressão contínua, mas ao mesmo tempo, quem eles tinham de suspeito era uma pessoa da família mais rica do local. Eles estavam tipo barata tonta. E o pai, né, o Rushton, ele continuava ali dificultando cada vez mais a investigação. Teve um momento em janeiro de 76, ou seja, alguns meses já depois do crime, a polícia queria acessar os registros médicos e escolares dos meninos e de início o pai, ele deu essa permissão, só que logo depois disso ele começou a conversar com alguns advogados e também com o diretor do Tommy. Ele mudou de opinião, ele foi para a delegacia para revogar essa permissão e a partir daí ele cortou o contato com os policiais. E não só cortou o contato, como ele também negou acesso a qualquer coisa da família, sabe? Ele estava realmente querendo que essa investigação fosse para outra pessoa. E foi mais ou menos isso que aconteceu, porque a polícia começou a ficar desesperada tentando achar algum outro suspeito, já que eles não estavam conseguindo ir à frente com o Tommy. Eles até começaram a investigar um vizinho ali do bairro, baseado só no fato que ele tinha alguns problemas com bebida e porque ele tinha uma visão da janela do quarto dele, se eu não me engano, diretamente para a cena do crime, assim, só baseado nisso. E, inclusive, a polícia agiu de uma maneira totalmente diferente do como ela agiu com o Tommy, por exemplo, com esse vizinho. Eles reviraram o lixo, entraram na casa, levaram ele para depor sem ler os direitos dele por várias horas seguidas. Eles coletaram amostras de cabelo, de unhas dele, coisa que eles não fizeram com o Tommy, né? Na verdade, foram duas abordagens totalmente diferentes. Esse vizinho acabou passando no teste de polígrafo e, obviamente, as pistas também não levaram a nada, né? Nem nenhuma compatibilidade de nada, então ele foi descartado. Teve um momento que eles começaram a questionar se não tinha sido alguém aleatório, alguém que entrou, né, no condomínio e resolveu fazer isso com a Marta, mas era uma teoria muito improvável, porque a pessoa, primeiro que ela teria que ter passado por todo o esquema de segurança do condomínio, segundo que ela ia ter que ter entrado na casa dos Skakels e ter pego esse taco de golfe ali, que ele saberia onde estava, e depois de pegar o taco ele teria que ficar ali na floresta, nos quintais das casas esperando alguém passar, ou ficar observando a Marta de algum momento e simplesmente atacar ela. Não fazia muito sentido. O que mais contava também era a questão do elemento raiva, né? Porque a Marta, ela foi muito, muito, muito espancada com esse taco de golfe. Então a pessoa tava com muita raiva dela. Coisa que um estranho não faria, sabe? Ele até poderia atacar uma pessoa que ele não conhecia, mas talvez não teria tanta raiva. E daí, nesse momento, eles começaram a olhar para outra pessoa ali na casa dos Skakel, o tutor Kenneth Littleton. Kenneth era um professor e treinador de 23 anos de idade, inclusive ele tinha sido treinador dos meninos Skakel, e o pai, Rushton Skakel, o contratou para ser tutor dos seus filhos, provavelmente para assumir uma espécie de papel de babá, porque as crianças eram realmente um pouco incontroláveis e ele precisava de alguém para tentar domar essas crianças. Então, o Kenneth, ele era um professor, ele era bem respeitado, ele era uma pessoa, assim, já conhecida, né, por ser professor e treinador. E eu acho que o pai
queria dessa vez, assim, alguém que já tinha lidado com os meninos, né, que ele já tinha sido treinador deles, pra tentar resolver algum tipo de situação. E o mais curioso é que o Kenneth, ele começou a trabalhar ali na casa dos Skakel exatamente naquele dia 30 de outubro de 75. Exatamente no dia que estava acontecendo aquela festa e tudo mais. Ele chegou, inclusive, no momento da festa. De acordo com o próprio Kenneth, enquanto as crianças, né, os jovens estavam lá dentro do carro escutando música, era o horário que ele estava arrumando as coisas dele no quarto lá que ele iria ficar. É compreensível porque que a polícia também desconfiou dele, né? Porque ele era um estranho ali dentro do condomínio. Se na outra teoria era muito difícil que um estranho tivesse entrado no prédio aleatoriamente, passado pela segurança, ele era um estranho que estava dentro do condomínio porque levaram ele para dentro do condomínio, porque ele tinha o acesso dentro do condomínio. E também porque o Rushton Skakel, ele tava louco para que tivesse uma outra pessoa que chamasse a atenção para esse crime, não mais o filho dele, assim. Então, acredita-se que ele também deu esse empurrãozinho aí para a polícia achar que esse tutor, o Kenneth, tinha alguma coisa a ver com o crime. E mais uma coisa que fez a polícia olhar para ele com outro olhar, digamos assim, foi porque no último emprego do Kenneth, ele tinha sido demitido. E ele havia sido demitido porque eles tinham descoberto que ele tinha uma ficha criminal. Na vida jovem do Kenneth, ele foi preso por roubo. E ele ficou 5 anos incondicional. Na verdade, ele não foi preso mesmo, assim, né? Ele ficou incondicional. E ele assumia esse crime, ele falou que fez, mas que foi, né, um erro da vida dele, que ele tinha pagado por isso, mas ele não mencionou isso no currículo, então por isso ele foi, né, demitido do outro emprego, e ele também não tinha mencionado isso ali na casa dos Skakel. Mas mesmo com essa mancha aí no currículo do Kenneth, não fazia muito sentido o porquê que ele iria simplesmente no primeiro dia de trabalho dele pegar um taco de golfe e atacar uma das jovens ali que morava no condomínio que ele iria trabalhar, sabe? Não fazia sentido. E também caía sempre naquela questão que eu falei pra vocês da violência, né? Que provavelmente quem fez aquilo com a Martha conhecia a Martha. E o Kenneth, ele não conheceu a Martha. Ele só soube da Martha quando ela foi encontrada no dia seguinte. Porque quando ele chegou na casa, ele viu vários jovens. Ele não sabia especificamente quem era quem, né? E os locais do Kenneth, naquela noite, foram confirmados pelos outros funcionários da casa, né? Então, ele estava onde ele disse que estava e não tinha nada que levasse para outro lado, que ele pudesse estar mentindo, né? E daí caía também naquilo que eu já mencionei para vocês, que ele disse que às 10h30 foi quando o Tommy chegou para assistir TV com ele. E eles desconfiavam mais do Tommy, né? Porque o Tommy tinha mentido sobre aquela tarefa de casa que ele disse que ia fazer. E essa tarefa simplesmente não tinha e nunca foi encontrada essa tarefa. Então, entre os dois, o Tommy sempre parecia mais suspeito. Só que mesmo assim, o Kenneth, ele sofreu bastante com essa perseguição, digamos assim, da polícia. Ele fez vários testes de polígrafo e vários ele falhou ou foi inconclusivo. Os testes de polígrafo nessa época que eram realmente assim considerados como uma prova cabal, assim, né? Hoje em dia não é mais assim, justamente porque não é 100% confiável. A gente não pode dizer que uma pessoa é culpada ou não simplesmente por causa de um teste de polígrafo. O Rushton, ele acabou demitindo o Kenneth, assim, poucos meses depois que a Martha morreu, né? A vida do Kenneth virou de cabeça para baixo. Porque não só ele perdeu esse emprego, daí quando ele ia para outros empregos, a polícia ficava indo atrás dele para questionar sobre o assassinato da Martha. E daí quando, né, essas pessoas que tinham contratado o Kenneth sabiam que ele estava sendo interrogado por um assassinato, eles não queriam saber disso, né? Eles demitiam o Kenneth. Então ele começou a ficar sem dinheiro, sem emprego. No final de 1976, o Kenneth foi diagnosticado como maníaco depressivo, ele começou a beber muito e também a usar outras substâncias. Ele começou a roubar algumas coisas assim sem valor e enterrar no gramado dele, assim, coisas sem sentido. Ele foi preso por furto, por arrombamento. Mais ou menos 5 anos aí depois do assassinato da Martha, ele também foi preso por roubar uma loja, por agressão. Então ele realmente teve a vida assim devastada, sabe? Porque ele foi muito perseguido, ele foi muito prejudicado. Voltando aqui para Greenwich, né, que tava toda aquela pressão para resolver esse assassinato, a polícia parecia que tava tentando resolver mesmo. Eles chegaram a entrevistar cerca de 500 pessoas ali na região.
mas eles não encontravam nada, eles estavam cada vez mais longe de solucionar esse caso da Martha. Nenhuma pista nova chegava, então o caso acabou esfriando até 16 anos depois, em 1991. O que aconteceu em 91? Em 91, William Kennedy, sim, um outro Kennedy, ele foi acusado de estupro e eventualmente ele acabou sendo absolvido. Mas, durante o processo judicial, surgiu um boato de que o William estava na casa dos Skakel no dia que a Martha foi assassinada e que ele poderia estar envolvido com o caso. Como esse caso aí com o William ficou bem famoso na mídia e tudo mais, essas suspeitas começaram também a emergir na mídia. Então, começou-se a falar novamente do caso da Martha. Nessa época também foram feitos alguns documentários, livros, começou a se falar muito desse caso e tudo começou a voltar à tona. E o caso da Martha foi reaberto. E daí aqui vocês imaginam assim, então agora a polícia vai pressionar a família Skakel, né? 16 anos depois, de repente já são outros policiais, já não tem mais aquela convivência com a família Skakel e tudo mais, né? Mas não, eles vão atrás do Kenneth novamente. Eles fizeram toda uma operação para a mulher do Kenneth usar uma escuta enquanto falava com ele para ver se ele confessava o que ele tinha feito com a Martha, mas obviamente não deu em nada porque ele não tinha nada para confessar, então acabou no limbo novamente. No entanto, o caso da Martha entrou naquele programa Unsolved Mysteries, né? Casos que não foram resolvidos, casos que são um mistério, e é bem famoso lá nos Estados Unidos. E lá a família da Martha falou que eles estavam dando uma recompensa de $100 mil por qualquer informação que levasse aí a pessoa que fez aquilo com a Martha. E algumas pistas chegaram e foram bem importantes para o caso. E elas vieram de ex-alunos de um reformatório chamado Escola Elan. Essa escola fica no Maine e ela é essencialmente uma escola residencial, onde os pais enviavam seus filhos problemáticos, adolescentes, para receber um tratamento para os seus problemas de saúde mental, abuso de substâncias. Na verdade, essa casa era assim, onde os ricos mandavam os filhos quando eles não queriam mais lidar com eles. Assim, não tô conseguindo educar meu filho, não aguento mais meu filho, vai lá para esse local que lá você vai aprender. E esse local, ele tinha uma fama muito horrível. Na verdade, nem era só fama, era a realidade mesmo. Ele foi fechado em 2011 e tem histórias absurdas, assim, de abuso, de torturas lá dentro, né? Eu vou até pesquisar mais sobre esse local, porque às vezes dá até pra trazer aqui pro canal, trazer um vídeo só falando desse lugar, porque pelo que eu vi nas fontes, realmente é algo tenebroso. E foi fechado em 2011, né? Então, muitos anos aí de funcionamento, vou pesquisar para trazer aqui. Esses ex-alunos, era mais de um, todos eles falaram que eles escutaram a mesma história de um mesmo adolescente nessa casa aí, nessa escola Elan. Que esse adolescente tinha dito que ele tinha matado a Martha Moxley e que ele tinha feito isso com um taco de golfe e que ele ia se safar porque ele era um Kennedy. O curioso para a polícia é que o Thomas, né, o Tommy, ele nunca foi para essa escola, mas sim outro irmão da família Skakel, o irmão mais novo, o Michael. Isso aconteceu porque quando o Michael tinha 13 anos, né, que foi quando a mãe dele morreu, ele entrou realmente assim numa vida de drogas e álcool pra se anestesiar aí da dor. Ele começou a roubar inclusive álcool do pai dele, né, do armário de bebidas do pai. Junto com isso, né, ele bebia todos os dias, então ele começou a ficar com um comportamento com muita raiva, muito violento com as pessoas. Ele chegou a ser preso por estar dirigindo e ter bebido. Na época ali dos fatos da Martha, ele tava nesse tipo de comportamento, assim, né, ele tava no ápice ali das bebidas e do comportamento violento, né? Então foi um pouco depois aí do assassinato da Martha que o Rushton, né, o pai, colocou o Michael nessa escola Elan. Ele ficou lá de 78 até 80, ou seja, a Martha morreu em 75, né? Ficaram aquelas investigações e tudo mais. E eu acredito que o comportamento do Michael começou a piorar muito, que já era ruim na época do caso. E ele foi para essa escola e ficar esses 2 anos, de 78 a 80. Nesse momento, a polícia tá se questionando se todo esse tempo eles estavam atrás do Skakel errado, né? Eles estavam sempre atrás do Tommy e, na verdade, eles teriam que estar atrás do Michael. Uma coisa que a polícia tinha deixado escapar é que
O Michael tinha dito que ele tinha ido pra casa dos primos naquele dia, né? Como eu falei pra vocês. Só que nunca foi comprovado, nunca ninguém confirmou se o Michael estava nessa casa com os primos, se ele realmente foi nesse carro pra casa dos primos. Então, o álibi dele nunca foi confirmado. E é aqui que acontece uma coisa bizarra. Vocês já vão entender por quê. Como estavam falando novamente do caso da Martha, agora estavam aí falando do Michael, já tinham falado do Tommy, o Rushton, ele decide contratar alguns investigadores particulares para que eles fizessem uma investigação, né, eles mesmos ali, independente da polícia, e para que eles limpassem o nome dos filhos. Eles queriam que eles investigassem e provassem que os filhos eram inocentes. Essa investigação, ela durou 4 anos, ela foi feita por uma empresa chamada Sutton Associates, inclusive o relatório que eles fizeram dessa investigação se chama Relatório Sutton. E, obviamente, ele gastou também muito dinheiro com isso. Teve até, assim, entrevistas com as crianças, os jovens que estavam na festa, até usando hipnose para ver se elas lembravam de alguma coisa daquela noite, né? Um ex-investigador do FBI foi contratado também para que ele fizesse um perfil do assassino da Martha. Só que esse relatório nunca foi concluído, nem, assim, apresentado para a polícia como o Rushton queria. Por quê? Na verdade, esse relatório foi um tiro no pé, foi um movimento muito errado do pai dos meninos, porque à medida que o pai começou a ver o que os investigadores estavam descobrindo nesse relatório, ele começou a ver que ao invés de limpar o nome dos filhos, a culpa estava indo diretamente para eles. Quando ele percebeu isso, ele simplesmente fechou esse relatório, ele falou que não precisava mais do serviço desses investigadores e inclusive deu um valor de cerca de $750 mil para esses investigadores para que aquilo morresse ali. Só que o que ele não esperava é que esse relatório fosse vazar para a imprensa alguns anos depois. As pessoas contratadas para esse relatório aí que o pai deles queria fazer, eles tiveram que assinar um contrato de confidencialidade. Mas teve uma pessoa que não assinou, que era um jovem que tinha acabado de sair, assim, da faculdade. Não consegui achar exatamente por que ele não assinou, se ele não quis assinar ou se simplesmente esqueceram dele, assim, porque ele era o mais novo, digamos, da equipe. Ele era responsável por organizar todas as informações que eles estavam tendo nesse relatório numa ordem cronológica, organizar ali a linha do tempo do caso. Então, ele meio que ficou bem envolvido com esse caso e ele começou a desenvolver, assim, uma empatia muito grande com a mãe da Martha, né? Por tudo que ela tinha passado, que ela ainda queria justiça pela filha. E quando esse relatório, obviamente, né, chegou ao fim pelas mãos do pai, né, que não foi pra frente, esse cara, como ele não tinha assinado esse acordo, ele simplesmente pegou esse relatório e deu para um jornalista. E falou, olha, tá aqui o caso que eu acho que não foi resolvido e que com certeza foi um desses meninos. E é graças a essa pessoa aí que não assinou o acordo e que resolveu entregar esse relatório que as coisas vão mudar aqui. No relatório, descobriu-se que ambos os irmãos mentiram para a polícia sobre o seu paradeiro e ações naquela noite. O Thomas tinha dito que ele tinha se despedido da Martha ali 9h30, foi fazer a lição de casa e depois voltou para assistir filme. Agora, no relatório, ele dizia que ele estava ali com a Martha às 9h30, né, com a galera se despedindo. Só que daí ele ficou mais ou menos uns 20 minutos com a Martha ali na parte de fora. E eles tiveram... não foi uma relação sexual, eles tiveram investidas sexuais. Eu acho que era isso que estava escrito. Envolvimentos em atos sexuais, mas não a relação em si, né? E ele disse que ficou ali com ela uns 20 minutos e daí ele entrou pra casa pra assistir o filme com o Kenneth, com o tutor ali, pouco depois das 10 horas. O que se encaixava mais com a versão do Kenneth que ele disse desde o início, né? Que o Tommy só chegou pra assistir filme com ele perto das 10h30. E é dito que o Tommy até chorou na hora que ele falou que ele ficou lá tendo esses envolvimentos sexuais com a Martha, assim, diz que ele se emocionou bastante. E o Michael, ele admitiu que ele não estava na casa do primo naquela noite. Ele disse pra polícia que, na verdade, ele estava bêbado e andando pela vizinhança, estava tropeçando nos lugares. E, de repente, ele viu que ele estava ali no quintal da casa dos Moxley. O Michael alegou, então, que ele escalou
o pinheiro que tem ali na frente da casa dos Moxley e ele ficou olhando pro quarto da Martha. Ele disse que começou a tentar chamar a Martha e ela não respondia. Ele chegou a jogar algumas pedras na janela da Martha, nenhum sinal dela, e daí, agora vem a parte. Ele disse que ele começou a se masturbar ali no pinheiro, olhando pro quarto da Martha, imaginando ela dormindo lá no escuro. Depois ele disse que desceu e foi pra casa e chegou em casa mais ou menos 00:30. Ou seja, ele se colocou ali na cena do crime, exatamente também no horário da cena do crime. E os detetives que estavam ali fazendo esse relatório Sultan, né, eles acharam totalmente irreal, assim, que o Michael tivesse ali na árvore naquele momento, porque se ele tivesse ali naquele momento, o corpo da Martha estaria lá embaixo, né, deitado na grama. Que se ele tivesse subido na árvore, descido, como ele falou, ele teria passado pelo corpo da Martha ali no chão, né? E seria algo que ele, obviamente, iria ver. Então, não fazia sentido nenhum naquilo. E daí, agora você deve estar se perguntando, nossa, mas por que eles mudaram a versão tanto assim, né? Então, aparentemente, parece que foi uma estratégia dos advogados, porque aqui a gente já tá 16 anos depois, né, já é os anos 90, na verdade é o final dos anos 90, 96, 97. As tecnologias de DNA já estavam mais avançadas. Então, os advogados acreditavam que talvez se tivesse alguma coisa na cena do crime ou na Martha, que eles pudessem comparar, eles precisavam de uma história para dizer por que tinha fluidos dos meninos, tanto na Martha quanto na cena do crime. Então eles tinham essas histórias cuidadosamente elaboradas aí pelos advogados para que eles tivessem alguma desculpa, digamos assim, caso encontrassem o DNA tanto do Michael quanto do Tommy e eles pudessem dar uma explicação para isso. Era basicamente isso. A gente vai falar mais disso no final. Ai, gente, tem tanta coisa que eu fico aqui na minha cabeça, fica... Esse relatório concluiu que o Michael provavelmente foi a pessoa que assassinou a Martha e que o Thomas não tinha assassinado, mas que talvez ele pudesse ter ajudado o Michael depois do crime em algum momento. Então, foi por causa dessa conclusão e de tudo que foi falado nesse relatório que, obviamente, o pai dos meninos não queria que isso fosse levado pra frente, né? Porque eles concluíram que o Michael era o assassino da Martha. E como eu mencionei, né, o Rushton, ele pagou $750 mil para essas pessoas para que esse relatório ficasse embaixo dos panos, e ele até conseguiu por um bom tempo, né? E enquanto isso, as pessoas ali da família Skakel viviam a vida normalmente, né? O que é de irritar muito a gente saber que o dinheiro calou por muito tempo a verdade, assim, né? O poder que o dinheiro tem. Pessoas assim como a mãe da Martha, a família da Martha, estavam lá desesperadamente querendo alguma resposta, né? E agora aqui eu vou falar pra vocês a teoria que os detetives desse relatório tinham para a noite do crime. A teoria deles dizia que quando eles estavam no carro aquela noite, o Michael, ele tinha um interesse na Martha. Então ele tava tentando alguma coisa com a Martha, tentava flertar alguma coisa do tipo, e a Martha não queria, ela ficava negando essas investidas do Michael. E quando o Tommy chegou e a Martha saiu logo do carro pra ficar ali com o Tommy, conversando com o Tommy, isso enfureceu muito o Michael. Ele era extremamente ciumento, né? E ele competia muito com o irmão. Então, eles acreditavam que a motivação teria sido isso, né? O Michael provavelmente, depois que a Martha saiu da casa ali, de ter ficado com o Tommy, ele foi atrás dela pra atacar. Eles dizem até que o Michael ficou observando, né, o Tommy e a Martha ali, meio que namorandinho, até a hora que a Martha resolveu ir embora. E o ataque foi aquilo que eu já tinha até mencionado, que foi um ataque que a Martha não esperava, ele simplesmente chegou por trás dela e atacou, e daí os espirros de sangue foram aqueles primeiros, e ele provavelmente arrastou ela pro pinheiro e deu os outros golpes. Eles falam que quando o Michael voltou para casa, provavelmente o Thomas e talvez o Kenneth tenham visto alguma coisa e tenham ajudado ele a se limpar ou alguma coisa do tipo. A irmã ali deles, a Julie, aquela mesma que também falou com a mãe da Martha, ela deu uma declaração falando que ela tinha ouvido como se fossem assim pessoas entrando e saindo da casa várias vezes. Então eles acreditavam que essas pessoas entrando e saindo várias vezes
eram o Michael, o Thomas e o Kenneth tentando ali encobrir o crime. Então esse relatório, ele colocava o Kenneth ali meio que ajudando a encobrir esse crime, e o Tommy também, mas o Michael que tinha assassinado. E daí as pessoas, elas começaram a comentar se não foi por isso que a vida do Kenneth foi por água abaixo, assim, por essa culpa dele ter ou participado de alguma forma, assim, na hora de encobrir o crime, ou dele simplesmente saber o que aconteceu, né, e não poder falar nada pra ninguém porque era ameaçado ou porque era pressionado pela família Skakel, que a gente já viu aqui que era uma família realmente muito poderosa, principalmente o Rushton, né, ele dava os pulos dele pra conseguir o que ele queria. Tem esse lado aí, né? Será que a culpa que o Kenneth sentiu foi também um fator aí pra ele perder o rumo na vida dele? Mas lembrando aqui que essa é a versão do relatório, né? Dos detetives que foram contratados lá pra fazer esse relatório. Então, o Michael. Vamos falar do Michael agora. À medida que os anos foram passando, o Michael viveu a vida dele normalmente, né? Ele se casou com uma jogadora de golfe profissional em 93, chamada Margot Sheridan. Eles se conheceram através do tio da Margot, que era amigo do pai do Michael, o Rushton. E em 98, Michael e Margot tiveram um filho, que chamaram de George. E eles se mudaram para a Flórida. O Michael, ele acreditava que havia se safado de um assassinato, mas o seu mundo estava prestes a desmoronar, porque em junho de 98, no mesmo ano que o filho do Michael e Margot nasceu, um grande júri foi convocado para rever todas as provas contra Michael Skakel, como resultado do relatório vazado. Foi determinado que havia, de fato, provas suficientes para acusar Michael Skakel pelo assassinato de Martha Moxley. Essa investigação durou 18 meses e foi concluída em 9 de janeiro de 2000 com um mandado de prisão sendo emitido para Michael Skakel pelo assassinato em segundo grau de Martha Moxley. Quando esse mandado de prisão foi expedido, eles estipularam uma fiança de $500 mil e é óbvio que o Michael pagou, né? Porque ele é muito rico. Então ele ficou aguardando o julgamento em liberdade. Logo que teve essa prisão, a esposa do Michael se separou dele, pediu o divórcio, não quis mais saber dele. Ela disse que ela nunca desconfiava dele, mas que era uma notícia horrível para qualquer pessoa assimilar e ela não queria viver com isso, né? Então ela simplesmente pediu o divórcio. E ela foi colocada sob uma ordem judicial para que ela não pudesse dizer nada contra o Michael. Tipo, ela não poderia testemunhar nem nada e muito menos falar alguma coisa contra o Michael. É muito suspeito, né, gente? Porque se você não tem nada, não deve nada a ninguém, por que você fica fazendo todas essas manobras, né? Pra não falarem de você. Foi determinado que o Michael iria ser julgado como adulto e não jovem em seu julgamento, e ele começou em maio de 2002. Michael agora estava com 41 anos. Inclusive, 41 anos era a idade que a Martha teria, né? Na mesma época. Que o Michael, ele estava livre do vício que ele tinha em álcool e drogas. Na verdade, ele disse que com 20 anos ele parou. A acusação, ela não tinha provas físicas contra o Michael, mas ela tinha mais de 50 testemunhas que poderiam falar sobre aquela noite. E não só as pessoas que estavam no local ali, que moravam no bairro. Eles também trouxeram aqueles ex-alunos, né, que conviveram com o Michael naquele reformatório, várias outras pessoas. O Kenneth foi testemunhar também, e depois disso ele até recebeu imunidade. O diário da Martha também foi lido nesse julgamento e... Resumindo aqui pra vocês, porque tem bastante coisa sobre o diário dela, mas resumindo, ela descrevia vários momentos. Gente, eu tive diário bem parecido, assim, com isso, assim, de você encontrar, por exemplo, um menino, aí eu olhei pra ele, olhou pra mim, e também você contar os meninos que você odeia, sabe? Então, tipo, eu encontrei fulano, nossa, ele fez isso, eu odeio quando ele faz isso, eu tinha isso nos meus diários, e o dela era mais ou menos isso. E daí ela escrevia muito mal do Michael, ela falava que ela se sentia muito desconfortável com o Michael, que ele era uma pessoa desagradável, que ele ficava, tipo, meio que dando em cima dela, e ela sempre rejeitava ele. Era essa a ideia que dava pra ter no diário dela, que ela queria que ele sempre ficasse longe dela. E o Thomas ficava, assim, uma coisa mais ou menos, porque tinha horas que ela falava assim, ele pegou no meu braço, ele pegou na minha cintura, eu sentei no colo dele quando a gente escutava música, e eu senti um desconforto, mas ao mesmo tempo ela não odiava tanto o Thomas quanto o Michael, mas ela também, assim, não demonstrava que ela queria alguma coisa com o Thomas, sabe? Tipo, não era uma coisa assim que o Thomas era o crush dela, nem nada do tipo. Ela só
não falava tão mal do Thomas quanto do Michael. A relação do Michael e do Thomas também foi falada nesse julgamento, que os dois, eles tinham uma rivalidade muito grande, que o Michael era extremamente competitivo com o irmão, e principalmente quando se tratava de garotas, assim, né, eles ficavam competindo, mas o Michael, era descrito que o Michael que tinha mais essa rivalidade contra o irmão. E daí eles falaram que quando o Michael percebeu que o Thomas tinha algum interesse, né, na Martha, ele resolveu ir atrás da Martha também, simplesmente para irritar o irmão, assim, não é que ele gostasse da Martha realmente. Nesse julgamento aqui, a Ethel, que é a tia dos meninos, né, irmã do Rushton e casada com o Kennedy, né, com o Robert Kennedy, eles pediram compaixão na sentença. Então, assim, gente, nesse caso eu vi em algumas fontes que os Kennedys, assim, eles, né, que era a tia ali dos meninos, ela tentava de alguma forma também deixar tudo meio que por debaixo dos panos, sabe? Ela tinha sempre um dedinho ali da família Kennedy para tentar ajudar de alguma forma. O Tommy estava presente durante o julgamento em 2002, porque ele tinha sido intimado para testemunhar. Mas, no entanto, a acusação acabou não chamando ele para depor e o advogado disse que ele estava lá apenas para apoiar o irmão e mostrar solidariedade com a sua família. O julgamento de Michael durou 5 semanas e depois que o júri deliberou por cerca de 4 dias, eles vieram com seu veredito. Michael era culpado. O Michael, ele deu uma declaração falando que ele era inocente, ele citou várias partes da Bíblia e tudo mais, e ele chorou. No dia 7 de junho de 2002, em Norwalk, Connecticut, Michael Skelk tinha 42 anos e foi considerado culpado pelo assassinato de Martha Moxley. Ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. E daí, gente, vocês acham que acabou? Não acabou. Não acabou, gente. Tem mais. Por quê? Porque a equipe ali de advogados do Michael, eles começaram a entrar com vários recursos, várias coisas para anular esse julgamento, essa sentença, porque eles falaram que ele não teve um julgamento justo. Primeiro porque ele tinha sido julgado como adulto, sendo que o crime foi feito quando ele tinha 15 anos. Eles falavam que mesmo se o Michael fosse culpado, ele não poderia ter recebido a prisão perpétua, porque ele tinha 15 anos quando ele fez. Eu já não entendo muito disso de leis, mas era uma coisa que eles argumentavam. Eles também falaram das testemunhas, porque eles só tinham testemunhas, eles não tinham nenhuma prova física, então eles começaram a jogar que o julgamento não foi justo, que ele teria que ter outro julgamento ou que aquele tinha que ser anulado. Ele falou também do advogado que o Michael pegou na época, assim, que era um cara que ele tava mais preocupado com a publicidade do caso e por ele estar defendendo um Kennedy e tal, e ele não focou tanto em resolver ali, né, em provar a inocência do Michael. Teve uma tentativa que, sempre quando eu vejo esse caso, isso é citado, assim, mas eu acho bem confuso isso. Em 2006, os advogados do Michael apresentaram uma testemunha e o nome dele é Toby Bryant, que por acaso ele é primo, né, do falecido Kobe Bryant. Então, assim, só gente conhecida. Ele disse que ele tava na festa dos Skakel aquele dia, no dia do crime, e que nessa festa, na hora que ele tava indo embora, ele ouviu 2 outros caras que estavam na festa falando que aquele dia eles estavam a fim de pegar uma menina pelos cabelos e fazer como os homens das cavernas faziam, né? No sentido aí de bater, né, na cabeça e tudo mais. Essa testemunha, ela foi ouvida, né, esse Toby Bryant, ele foi descartado e depois ele mesmo falou que foi uma declaração meio fora de proporção, que ele não deveria ter feito isso, então era só alguma coisa aí pra tentar anular, né, aquela sentença do Michael. Levou mais de 2 décadas até que a justiça para Martha fosse feita e, infelizmente, era uma justiça que não seria feita por muito tempo. Depois de servir apenas 11 anos pelo assassinato da Martha, o Michael foi libertado em 21 de novembro de 2013. E ficou em liberdade condicional até que seu caso foi levado de volta para um juiz em outubro do mesmo ano, com base nesses argumentos que eu falei para vocês aí, né? Todos aqueles argumentos de que não tinha prova física, que o advogado não era bom e que ele foi julgado como um adulto, ele tinha que ser julgado tudo aquilo.
Pra ele ficar em liberdade condicional, né, ele teve que pagar uma fiança de 1,2 milhões de dólares. E, obviamente, ele pagou fácil, assim, né. Mas ele tinha, assim, várias regras nessa condicional. Ele era monitorado o tempo inteiro por GPS, ele não podia ter nenhum contato com a família Moxley. Ele não podia deixar o estado de Connecticut, a não ser que fosse aprovado pelo estado. Mas depois de um tempo, tudo isso foi removido, ele não tinha mais essas condições na liberdade condicional e ele até conseguiu se mudar para ficar mais próximo da família. Os promotores, eles tentaram reverter essa situação e em 2016 eles conseguiram para que o Michael voltasse, né, a ficar preso. Mas, gente, não durou quase nada, assim, porque depois teve uma outra votação e daí revogaram essa decisão. Então, assim, pra resumir, pra não ficar muito chato e confuso essa parte, ficou nessa briga, assim, do Michael voltar pra prisão, do Michael ter um novo julgamento, aí eles conseguiam uma coisa aqui, revertiam aqui, e todo esse momento o Michael ficou solto, entendeu? Ele até tava em liberdade condicional, primeiro com algumas restrições, depois tiraram essas restrições. Em 4 de maio de 2018, a Suprema Corte de Connecticut revogou a condenação de Michael, apesar dos fortes protestos da família Moxley e do público que estava ciente desse caso. Este caso teve uma vasta cobertura de mídia ao longo das décadas e foi enraizado nos olhos do público. Vários livros, documentários e docu-séries foram criados cobrindo este caso, que recontou o assassinato de Martha, e todas com uma ampla variedade de pontos de vista. E toda essa cobertura chegava sempre à mesma conclusão: Michael Skakel foi quem assassinou Martha. Então, depois que eles revogaram essa condenação do Michael em 2018, a única esperança que eles tinham era de um novo julgamento em 2020. Era para ser em outubro de 2020. Ou seja, 45 anos, né, depois do assassinato já. Só que esse julgamento, ele não aconteceu. Porque o próprio procurador-chefe mesmo, ele falou que não era melhor não acontecer, porque das 50 testemunhas que eles tinham, né, lá naquele julgamento, 17 delas já haviam falecido, inclusive esses alunos que estudaram com o Michael, que ouviram a confissão dele. Eles ainda não tinham outras pistas a mais, né, coisas físicas ou algo do tipo. Então, na verdade, ia ter esse julgamento e ele ia acabar sendo inocentado, porque eles não iam ter mais provas, entendeu? Ia ser, assim, no máximo uma dúvida razoável, o que ia acabar inocentando ele. Então, eles não tinham, assim, a chance de provar que ele era o culpado realmente, porque agora eles tinham menos coisas do que eles tinham lá naquele primeiro julgamento. Eles não conseguiram nada a mais. Então esse julgamento não aconteceu e o Michael continuou livre. E é assim que o caso tá até hoje. O pai da Martha, ele faleceu em 88, então ele nem pôde ver o Michael sendo condenado aquela primeira vez. E ele morreu de ataque cardíaco, né? Então é bem triste assim saber que ele morreu sem saber quem foi o assassino da filha dele. A Dorothy Moxley, hoje com 88 anos, ela diz que acredita que o Michael é culpado, mas ela diz que ela não sente, assim, a necessidade que o Michael volte pra prisão. Ela diz que ela saber que ele foi considerado culpado já é uma grande coisa pra ela. E eu vi num vídeo que quando o irmão da Martha e a mãe da Martha, né, eles falam da família Skakel, eles falam com um certo sentimento de pena, assim, sabe? Meio que, assim, essas crianças não tiveram o apoio do pai quando eles precisaram, que foi quando a mãe morreu, né? Então, meio que sobrou esse tipo de sentimento que eles sentem por essas, não só mais crianças, né, mas pelos filhos do Rushton. E a Dorothy, ela fala que ela tá convencida que a riqueza, né, da família Skakel e as conexões poderosas que ele possui são as razões pelas quais ele está livre até hoje. O Michael tem um primo que é o Robert Kennedy, que é filho daquele outro Robert, se eu não me engano, e ele escreveu um livro falando que o primo é inocente. Então, assim, tem pessoas que acham que ele é inocente. Então, gente, é um caso, assim, que tem muitas coisas que a gente não consegue saber exatamente como aconteceu, né? A gente fica aí nas teorias, nas possibilidades. O que vocês acreditam? Vocês acham que foi o Michael? Tem gente que acha que foi o Tommy, tem gente que acha que foi um estranho. Eu acredito que nessa história do estranho já dá pra descartar, porque senão os irmãos, eles não iriam mudar as versões deles, né? Eles não iriam ficar tentando
tanto assim parecer inocentes se eles não tivessem feito nada. Eu acredito que foi o Michael, eu só não consigo saber exatamente como que foi a dinâmica aí, né? Mas eu acredito que de alguma forma o Michael, ele ficou realmente com raiva que o Tommy tava conversando com a Martha. E daí, assim, num acesso de raiva, ele tava drogado, ele tava bêbado, ele seguiu a Martha com o taco de golfe que ele encontrou na casa dele. Ele atacou a Martha a primeira vez, ela teve um golpe atrás da cabeça e foi o golpe que foi mais forte, provavelmente já foi o que derrubou ela e até matou. Ele arrastou ela pro pinheiro e deu mais golpes em cima dela. O lance dela estar com as calças abaixadas, eu acredito que por 2 motivos. Ou ele tirou pra degradar ela mesmo, ou ele iria abusar dela, mas cachorro ou alguma coisa chamou atenção e ele desistiu. Tem a teoria de que as pessoas ficavam se perguntando por que ele falou que ele se masturbou na árvore, né? Algumas pessoas falam que ele bateu na Martha, e daí ele subiu nessa árvore. E daí ele realmente se masturbou lá em cima. Porque a Martha não tem, né, não tinha nenhuma evidência de abuso. Então ele fez isso mesmo na árvore e provavelmente tinha ali resquícios de sêmen, alguma coisa, tanto na árvore quanto no chão. Então por isso que ele contou essa história, pra poder explicar por que o sêmen dele tava lá, né? Mas o que não batia, porque obviamente os horários lá, eles se atrapalharam todos, né? Mas tem gente que acredita que ele realmente fez isso, só que o corpo da Martha estava lá já, né, sem vida. Tem o lance do pedaço de taco enfiado no pescoço. Em alguns lugares eu li que ele pode ter batido na Martha, deixou ela embaixo do pinheiro, tentou abusar dela, não conseguiu, né? E daí deixou ela daquele jeito e foi pra casa. E quando chegou em casa, e pode ter sido nesse momento que a irmã dele ouviu alguém entrando e saindo da casa, ele ficou ou naquela noia do tipo assim, meu Deus, será que eu fiz isso? Porque ele tava muito bêbado e muito drogado. Ele ficou naquela que não sabia se era realidade ou não, resolveu voltar pro local, ou ele voltou realmente pra se certificar que ela estava morta. Eu acredito mais na segunda opção, e quando ele voltou, tem uma coisa que eu já vi em vários casos, vários especialistas falando, que às vezes a pessoa ela já está morta, só que o corpo começa a fazer alguns barulhos de respiração, assim, tem um nome que agora eu não lembro, eu vou colocar aqui embaixo se eu encontrar o nome certinho. Faz um barulho de como parecendo que a pessoa está viva, e daí eu acredito que foi por isso que ele pegou o pedaço de taco e enfiou no pescoço, justamente para parar esse barulho. Inclusive até esses especialistas que eu sempre assisto, eles falam que é justamente isso que normalmente a pessoa que tá passando por isso, que tá matando alguém, faz. Quando ela escuta esse barulho, ela quer imediatamente ou esganar ou fazer alguma coisa no pescoço, porque é dali que tá vindo o som. Então eu achei curioso, eu não vi em lugar nenhum isso eu tô juntando aí dos meus conhecimentos de true crime, que pode ser uma coisa que tenha acontecido, por isso que tá o pedaço do taco enfiado no pescoço. Possivelmente o barulho que a mãe da Martha ouviu lá perto das 10 era o Michael atacando a Martha, só que ela não ouviu nada além disso, porque provavelmente o Michael ele atacou ela com muita violência aquele primeiro golpe, então ela só caiu no chão, ela não gritou, ela não teve nenhuma outra reação. Os cachorros devem ter latido, mas devem ter parado, então por isso que ela nem foi ver, nem nada do tipo. Esse lance também dele ter ido pra casa e voltado, tem algumas pessoas que falam que ele não foi pra casa e voltou. Que na verdade ele atacou a Martha, ele ficou ali no local. Ele pode ter subido na árvore ou ter ficado mesmo escondido por ali. E daí ele ouviu esses barulhos ou ficou se certificando se ela tava viva ou não. E daí voltou pra atacar no pescoço dela. Tem várias coisas, gente. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu porque esse cara nunca vai assumir. Mas depois que ele volta pra casa, aqui que vai ficar bem confuso. Existe a possibilidade dele ter voltado pra casa e simplesmente ter se lavado, ter desfeito as roupas e alguma coisa do tipo, porque já sabemos que aquela casa, ela não tinha nenhuma disciplina de nada, não tinha ninguém cuidando pra ver quem tava na casa e quem não tava. O tutor era o primeiro dia dele na casa.
E por ser tarde, eu acredito que às vezes ele entrou realmente na casa, se livrou das roupas, se limpou e a ineficiência da polícia contribuiu com isso, né? Porque eles não conseguiram achar nada dentro da casa. Mas tem a opção também dele ter chegado em casa e o Thomas ter visto ele ensanguentado ou ele contado pro Thomas alguma coisa e até pro Kenneth, né? Tem essa possibilidade deles dois pelo menos saberem o que aconteceu. Eu acho um pouco estranho o Thomas, né? Porque o Thomas também mentiu várias coisas, mas aí também fica o questionamento, será que o Thomas mentiu pra proteger o irmão simplesmente? Ou às vezes ele mentiu porque o pai pediu pra ele mentir, então não tem como saber. Mas eu acredito que o Thomas não está envolvido no assassinato. Eu acho que realmente as mentiras que ele entrou aí foi porque de alguma forma ele sabia o que aconteceu e não contou pra ninguém, ou ajudou a encobrir, ou foi pressão realmente do pai. O Kenneth, eu fico na dúvida se ele sabia ou não, porque eu fico pensando assim, se ele ajudou a encobrir, por exemplo, e daí ele ficou com tanta culpa na cabeça que ele ficou com aquela vida indo por água abaixo, chega um momento que a vida tá tão ruim que por que ele não iria falar, né? Tipo, o que impedia dele, se ele já tava tão mal na vida, por que ele não poderia ir lá falar realmente o que aconteceu, ou se ele viu, se ele não viu? Então fica essa dúvida, porque às vezes ele pode realmente ter perdido aí o rumo da vida simplesmente porque não acreditavam nele, porque achavam que ele estava envolvido nesse assassinato quando ele não estava. Mas temos a outra opção também. Outra coisa que as pessoas questionam é a Marta estar namorando com o Thomas, porque no diário da Marta não dá essa impressão que ela namorava o Thomas. Na verdade, dava a impressão que ela só... Tipo assim, ele era um outro menino qualquer que ficava flertando com ela, assim. Ela não tinha nenhum interesse com ele. Então, por que naquele dia ela resolveu ficar com o Thomas? E será que ela resolveu realmente ficar com o Thomas? Será que a amiga dela realmente viu ela namorando com o Thomas? E daí tem todos esses questionamentos, gente. Esse caso é muito louco. Se você começa a pesquisar as teorias, se você vai no Reddit, então você tá perdido, meu amigo. Pra finalizar aqui, só queria contar pra vocês que o Tommy, ele não tem contato com o Michael, eles moram em cidades diferentes, então assim, eles não se relacionam, mas aparentemente eles não são brigados, sabe? É simplesmente se afastaram. E o Michael, mesmo com o Thomas indo no julgamento dele, né, pra apoiar o irmão, ele fala até hoje que provavelmente o Thomas tá envolvido e que se safou dessa, assim, é inacreditável, né? Por isso que eu acho que o Michael é culpado, gente, porque ele é uma péssima pessoa. Para algumas pessoas, a justiça foi feita porque o Michael ficou 11 anos na prisão e essa seria a sentença se ele fosse julgado como menor, né? Como a idade que ele tinha, de 15 anos. Então, para algumas pessoas, eles acham que tá ok, que ele pagou pelo que ele fez. O que você acha? Sério, deixem as suas opiniões aqui embaixo. Coloquem suas teorias, o que acham que aconteceu no dia do crime, o que vocês acham que ficou faltando. Eu acho, gente, que uma investigação básica resolveria esse caso, né? Se a polícia tivesse ido no dia do crime na casa dos Skakel, fizesse uma varredura lá nas roupas, nos canos, pra ver se o Michael tinha tomado banho com sangue, sabe? Qualquer coisa básica teria resolvido esse caso. Só que tinha muita interferência de pessoas ricas, pessoas poderosas, políticos... E quando envolve, a gente sabe que não sai do jeito certo. É muito triste saber disso, mas foi o que aconteceu nesse caso. A mãe da Marta até hoje deve ter que conviver com o cara que matou a filha dele estar livre, né? E ela não poder ter os momentos com a filha dela. Eu sinto muito pelo pai da Marta, que faleceu sem saber quem fez aquilo com a filha dele. Sinto muito, obviamente, pela Marta, que era uma menina brilhante, que tinha um futuro enorme pela frente, com certeza. É muito triste a gente pensar, mas eu acredito que ela nem saiba o que aconteceu com ela essa noite, né? Porque ela foi atacada totalmente de surpresa e isso é terrível. E mais terrível ainda é que ela tava a pouquíssimos metros da casa dela, a pouquíssimos metros da mãe dela. É isso pro caso de hoje, eu espero que vocês gostem. E, por favor, de novo, deixem os comentários aqui e se inscrevam no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo especial de Halloween aqui no Recontando Casos. Tchau!